lição de número 2. Para você que não tem ainda a revista, não está com a revista, vamos estar aqui tomando como base de texto da mensagem Gênesis, no capítulo de número 37, os versos 19, 20, 23, 24 e 28, tá bom? Sem perca de tempo, Gênesis 37, versos 19, 20 e 23 da nossa lição. Gênesis 37. Os que encontraram, digam amém. Diz-nos assim o texto: e disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Coloque a mão no seu coração, e eu creio que Deus tem uma palavra ao meu, mas também tem uma palavra ao seu coração. E você que quer, que precisa e acredita, você que nos ouve agora online pelo Facebook aí também, coloque a mão no seu coração, peça a Deus aquilo que você necessita e carece, de uma palavra, de algo da parte do Senhor na noite deste dia. Eu creio, Deus estará falando contigo de uma forma muito especial. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade, eu com tremor e temor diante de Ti, Senhor, que nós agora diante da Tua presença, como nós estamos, elevamos o nosso pensamento em petição. Eu não sei, ó Pai, o que os Teus filhos necessitam e carecem, mas por certo, Senhor Jesus, em meio às adversidades em que nós estamos vivendo, o Senhor quer gerar oportunidades em nossas vidas. Tudo que nós precisamos, Senhor, é de uma oportunidade. Abre-se-nos, pois, uma grande porta de uma grande oportunidade em meio a essa crise, ó Pai, que a igreja possa triunfar em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tomai assento, queridos, ficai à vontade na liberdade do Espírito Santo de Deus. Queridos, a partir de hoje nós vamos estar nos esforçando, nos empenhando para que todos os nossos cultos estejam online, quer seja pelo Facebook, quer seja pelo YouTube, tá bom? Nós já criamos a página, estamos criando a página da igreja no Face, já criamos o canal no YouTube e queremos estar treinando alguém agora da igreja para que possa cuidar. Eu já tenho o meu canal, fica difícil cuidar do canal da igreja e cuidar também do canal que nós temos ali. Fato é que nós vamos estar organizando, separando alguém para estar cuidando disso, para que todos os nossos cultos sejam transmitidos online. Os irmãos sabem, os irmãos entendem que os tempos são outros e nós precisamos nos adequarmos. Aqueles que aqui não podem estar, nós chegamos até eles através deste culto online, quer seja pelo Facebook, quer seja pelo YouTube, de tal forma que somos abençoados de perto, mas também somos abençoados de longe. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. O tema da nossa lição nesta manhã fala das adversidades que geram-nos oportunidades. Adversidades geram oportunidade. Nesta lição nós acabamos de ler e vamos estar falando de um dos personagens mais ovacionados na Bíblia.
mais ovacionado no meio cristão. E você olha para a vida de José, que vida abençoada, irmã Marisa. Que coisa contagiante. A gente olha para a história de José, irmã Jane, e a gente sente-se compelido a acreditar mais, a ver que do nosso lado existe um Deus poderoso, que não importa as adversidades e as lutas pelas quais porventura possamos nós estarmos vivendo e atravessando, Deus sempre nos dará um escape. Eu costumo dizer que se Jesus está no barco, por certo chegaremos ao outro lado da margem, porque conosco o Senhor Jesus está. José, o filho, juntamente com Benjamim, os filhos mais novos que ele tivera já na sua velhice, Jacó. Raquel, como todos sabem, era estéril. E em meio a todas essas dificuldades, algumas coisas nos saltam aqui aos olhos sobre o nascimento de José, sobre a forma como ele fora criada e as crises que se foram presentes no seu lar devido a essa forma de tratamento. Eu gostaria de enfatizar algo aqui bastante interessante sobre a questão de predileção de filho. Sabia que isso é extremamente prejudicial? Existiram crises na vida de José? Existiram. E alguns deles, por incrível que pareça, se deram pelo fato de que Jacó, Raquel, faziam uma diferenciação. Tratavam um filho diferente do outro. Parece nos crer, e fica evidente nos textos bíblicos, que havia uma predileção em favor de José. É natural, vamos pensar assim, Raquel durante tantos anos sofrera, Lia estava fazendo chacota dela. Então agora vem José, era natural que ela tivesse uma extrema afinidade com ele. Então nasce ali um vínculo que parece que os outros irmãos agora, sabendo que havia essa predileção, começa uma crise. E o pai de família, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele precisa ter estes cuidados para não tratar melhor um filho em detrimento do outro. Nós vemos os psicanalistas falando do perigo a respeito disso. Eu me lembro de um artigo onde Anna Osman falava a respeito disso, que é natural haver uma afinidade maior com um filho e com o outro não. Isso é normal, pode acontecer. E ela explicando que o perigo não está nessa afinidade, em ter mais afinidade com um ou com o outro, não. O perigo reside, e o perigo se dá quando o pai, quando a mãe demonstra ter mais afeto, amor, carinho para com o filho e menos com os outros. Perceberam? Perceberam? Eu posso até ter mais afinidade, mas eu tenho que ter o cuidado de não deixar demonstrar que eu amo mais um do que o outro. Percebam que Deus, ele nos ama iguais, mas ele nos trata iguais? Ele nos trata iguais? Não, irmãos, porque senão ele não seria justo. Então perceba que Deus ama igual, mas Deus não vai tratar igual. Deus trata o ímpio de uma maneira e o justo de outra. Por quê? Por causa da sua justiça. Mas o amor é igual. Perceberam? A grande questão aqui está no fato de que eu e você devemos ter o devido cuidado, ainda que tenhamos, ou que vocês tenham mais de um filho, 2 ou 3, cuidado para não mostrar predileção maior por um e não demonstrar que você ama mais um do que o outro. Vai trazer problema. E levantou-se uma grande tempestade aqui, e a gente tem que ter muito cuidado. Por que acontece isso? A psicanálise fala muito a respeito disso. Eu me lembro de Ellen Libby, ela falando em um dos livros, um dos seus livros, onde ela fala The Favorite Child, quer dizer, o filho favorito, a criança favorita, né? Temos que ter muito cuidado para não ter um filho favorito, um filho predileto, tudo isto daí, porque vai gerar, e o perigo é a síndrome do menino de ouro. E o que é o menino de ouro? Ele vai achar dentro dele que ele tem o direito de ser satisfeito todos os desejos, e que o pai e a mãe são obrigados a dar tudo que ele precisa e quer, porque ele é extremamente manipulador.
Isso pode provocar sérios prejuízos. E o pai e a mãe pensando estar fazendo bem, e pensam assim: olha, eu vou dar para meu filho o que eu nunca tive. Aí não ensina o filho a trabalhar, não ensina o filho a ter responsabilidade, vai gerar um bandido, vai gerar um mau caráter lá na frente. Quer dizer, excesso de amor, excesso de mimo, acaba estragando. Então precisa ter este devido cuidado aí, que a gente precisa observar dentro dessa questão. A gente vai observar, alguém disse assim, eu já vi alguém outro dia contestando, mas até Deus, ele faz diferenciação entre um e o outro. Olha o que fez Deus com Caim e Abel. Ora, Deus amava mais a Caim do que a Abel. Não, o amor ali era igual. A diferença estava na sinceridade que um estava tendo e o outro não. Ora, Abel apresentou aquilo que era de melhor. Ele deu o melhor, de sinceridade do coração. E Caim não, ele tentou enganar Deus. Então a questão aqui não reside no fato de Deus amar mais um ou outro, não. Reside no fato da sinceridade. Reside no fato que Deus é justo. Alguém pega e diz assim: pastor, Jesus fez acepção de pessoas, porque ele, na Bíblia está escrito do apóstolo a quem Jesus amava. Evidentemente que há uma confusão muito grande aqui. Percebam que Jesus, ele ama igual a todos, mas para quem mais se doa a ele, mais ele se doa. Isto fala de justiça, irmão. Se você ora mais, se você busca mais, se você ama mais a Deus, é natural que ele lhe devolva mais em bênção, em resposta, em oração, em vitória. Porque você mais busca. Então quem mais busca, mais recebe. Quem mais busca, mais recebe. Este é o segredo. Jesus não faz exceção. Mas quanto mais você buscar, quanto mais nós adorarmos, mais nós receberemos da parte do Senhor. Isso fica evidente. Isso fica bastante claro na palavra do Senhor Jesus. O ponto 1 da nossa lição fala a inveja dos irmãos de José. Tudo isso começou por causa de quê? De crises. Começou muito pequeno. Começou coisas muito pequenas dentro. E agora vai entrar algo que é extremamente danoso no seio familiar. Quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja na vida, irmã Sirlene. A inveja é um dos ingredientes mais danosos para a felicidade de alguém. Uma pessoa invejosa jamais conseguirá ser feliz. Ele viverá para sempre uma raiz de amargura, uma amargura tão grande que nunca conseguirá ser feliz, nem com a sua felicidade, porque ele não terá, e muito menos com a felicidade do outro, porque quanto mais o outro é feliz, mais triste ele fica, porque ele é invejoso. E os irmãos de José começaram então a ter essa inveja dele. Começaram a ter um ódio terrível. E eu falando disso, eu me lembro de uma frase sobre essa questão de ódio, porque isso está muito presente, essa questão do ódio. Inveja, quem tem inveja é porque ele tem um ódio profundo no seu coração. Perceba que um invejoso, além de desejar, irmã Eliane, o que o outro tem, além de desejar o que o outro tem e de repente ele não tem, ele tem o desejo por aquilo que é seu, irmã Eliane. Mas não obstante a isso, além de desejar aquilo que você possui, ele queria que você não possuísse. Quer dizer, eu queria ter o que você tem e você não tivesse nada. Tivesse na sarjeta, na raiz da amargura. O quanto mais você sofresse, mais feliz eu seria. O quanto mais você estivesse por baixo. E a tristeza dele, a raiva dele, o ódio dele, é porque por mais que ele torça contra você, Deus está com as tuas mãos sobre a tua vida, lhe abençoando, lhe prosperando. O invejoso não aguenta, jamais suportará, porque a inveja reside em profundo ódio. Esta é a grande questão. Ele jamais estará feliz com a felicidade do outro. Vocês já perceberam quando você conta uma grande notícia? Por isso que é muito cuidado. E José é um exemplo disso. Alegre, coitado. O rapaz tão inocente contando os sonhos dele, né? Tão alegre, irmãos. Pensando que no seio familiar, no meio da família, algumas pessoas estariam com ele alegre. O que aconteceu? Ele contava a bênção, contava a vitória, contava os seus sonhos.
e os irmãos maquinando contra ele. Você já contou a história em um determinado lugar de uma grande vitória e algumas pessoas sorriem, outros se alegram, e você percebe que alguém fica ali um pouco mais recolhido. Então você percebe que ali tem um pingozinho de inveja. Quer dizer, a pessoa não consegue se alegrar com a sua vitória. A inveja o corrói. E a inveja, ela é extremamente danosa. E é isso que vai falar a respeito dessa questão Arthur Chopin, aonde ele diz assim, eu concordo em gênero, número e grau, é que não existe ódio maior do que o da inveja. Se você quiser conhecer o suprassumo do ódio, reside em uma pessoa invejosa. É terrível, irmão. E é talvez por causa disso que Renato Bezão, ele fala a respeito disso, que a inveja não goza de uma muito boa reputação. A reputação da inveja é algo realmente terrível. Se você não quiser ter em sua vida a alcunha de algo tão terrível, então seja uma pessoa amorosa, que ame. Não existe nada mais terrível no ser humano do que ele ser uma pessoa invejosa, que não consegue se alegrar com a felicidade do outro, que não consegue se alegrar com o bem-estar do outro. Irmão, coisa boa é quando o crente tem a empatia de se colocar no lugar do outro, e quando o outro consegue ter uma grande vitória, a vitória aparece quando alguém tem Deus, irmãos. Então essa questão de pessoa invejosa é quem se deixa dominar pela carne, porque quem se deixa dominar pelo Espírito, quando ele sabe da vitória de alguém, quando ele sabe que alguém está prosperando, irmão, ele fica alegre, parece que ele fez aquilo dali, ele participou daquela vitória, ele está tão feliz. Oh, glória a Deus, meu irmão conquistou, ele comprou um carro, ele comprou uma casa, acabou de se casar, glória a Deus, aleluia, está prosperando, Deus é com ele. Coisa gostosa, irmão, quando o crente ele tem esse espírito de amor. O amor tudo suporta. A inveja, ela vai matar o que há de mais sublime no coração do homem, que é o amor. Irmão, não deixa a raiz da inveja entrar no seu coração. Entraram no coração dos irmãos de José. Coitado, não estava fazendo mal para ninguém, não queria o mal de ninguém, não fez mal para ninguém, amava todo mundo, alegre. A felicidade dele incomodava muitos. O ódio levantado em relação àquela pessoa causou muitos males. É por isso que Ovídio, em suas sábias palavras, ele diz algo que eu concordo muito. Ele diz da seguinte forma, que a inveja habita em um vale tão escuro e sombrio, onde jamais a luz do sol conseguirá chegar. Perceberam? A inveja habita em um vale tão sombrio e escuro, onde jamais os raios do sol conseguirá ser percebido, conseguirá ser enxergado. Quer dizer, a pessoa nunca terá luz na vida dela enquanto não deixar de ser invejoso, porque as trevas lhe dominou. Tenhamos cuidado, irmãos. Alguém disse assim, eu tenho uma inveja santa. Não, não tem esse negócio de inveja santa, não. Você pode tem cuidado, porque a palavra inveja em si não é bom. Você pode, por exemplo, dizer assim, olha, alguém alcançou uma posição, eu vou me inspirar na sua luta. Eu estou me inspirando em José. Eu estou invejando? Não, eu estou me inspirando, irmãos. Em vez de invejar, se inspire na vitória do outro. Em vez de sentir inveja, inspire-se na luta dele, os bastidores dele. Porque às vezes nós queremos a vitória, mas não vamos por os bastidores ver o que a pessoa sofreu, o que a pessoa lutou, o que ele teve que fazer para chegar até ali. Se inspire na luta dele. Oh, aleluia, isso é sério. Eu estou entregando isso da parte do Senhor para a sua vida. Quantos estão sendo abençoados nesta noite? Aleluia. 1.2 da nossa lição. 1.1, a crise na família. A crise nós já sabemos aonde ela começou e por que a gerou. Primeiro, ela aconteceu porque houve predileção. Segundo, porque deixaram a inveja brotar no coração. E estabeleceu-se uma grande luta, uma grande tempestade. Mais na frente falaremos sobre isso. É que às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, nós enfrentamos lutas. A verdade é que dentro da nossa própria casa é onde se levantam às vezes as maiores lutas, por incrível
que pareça. 1.2 aí da nossa lição. A inveja, irmão, e eu tenho uma boa notícia para você. A inveja, irmã Sueli, não pode lhe parar. A inveja não pode nos parar, irmã James, sabia disso? Se você tem Deus na sua vida, se você tem convicção do seu ministério, se você tem noção do tamanho da chamada e quem foi que o chamou, irmão, você não tem por que temer. Nada, nem ninguém jamais conseguirá parar o seu ministério. Isto é sério, irmãos. Isto é bastante sério. E nós precisamos ter em mente isso. Perceba o tanto que a inveja ela é corrosiva. Lembram da história lá de Davi e de Saul? Quantos se lembram? A história de Davi e Saul, como é que foi? Vocês se lembram? Depois dá uma olhadinha lá em 1 Samuel 18, verso 7 e 8. E toda a história de Davi e de Saul, ela é interessante. Perceba que Davi venceu o gigante Golias. Venceu, sim ou não? Davi, irmãos, ele foi instrumento de Deus, homem de batalha, de guerra. Olha o que esse homem fez. Um gigante que estava afrontando por meses a Israel. Ele livrou Israel. E interessante é que Saul estava feliz com isso, estava alegre, estava alegre, irmão Saul. Sabe qual foi o começo do fim da derrocada final de Saul? No dia em que as mulheres entraram cantando e disseram assim: oh, aleluia. Parafraseando, louvado seja Saul que matou os seus milhares. Ele ficou alegre, eita maravilha. Passou um pouquinho, a mulher começou a cantar outra parte, a estrofe aí dizia: louvado seja Davi que matou os seus 10 milhares. Só por causa disso, irmãos, por causa disso e somente isso nasceu a inveja. Davi não fez mal a Saul, Davi não desejava mal a Saul, não queria usurpar o trono de Saul, não. Ele estava lutando por Israel quando ninguém quis lutar. O homem merecia ali ser ovacionado, aplaudido, mas em vez disso passou a ser odiado. E a partir daquele dia, a inveja tomou conta no coração de Saul. Perceberam tanto que a inveja ela é extremamente danosa? Aí ela vai produzir essa questão, o desejo da outra pessoa de tentar pará-lo, de tentar destruir o seu ministério. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi isto que ocorreu com a vida de José. Aconteceu com Davi. Acontece na minha vida. Acontece também na sua vida, irmãos. Pessoas que vão tentar parar o teu ministério. Conseguirão? Se você estiver firmado em Deus, nunca, jamais. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe quem você tem crido, irmãos? Quem te fez a promessa, irmãos, garante. Estão lutando não é contra você não, estão lutando é contra o próprio Deus. Fica firme, a vitória vai chegar. Tentarão parar o seu ministério. O que é que eu devo fazer? Continuar marchando, caminhando. É por isso que quando na maior crise em que Israel estava, olhando para trás tinha Faraó, os seus cavaleiros. Na frente estava o Mar Vermelho, atrás Faraó. Do lado estava Migdol, estava Pirairote. Era um lugar sem saída, porque Pirairote significa o trono de Satanás. Migdol, lugar sem saída, quer dizer, ele estava no pior lugar onde poderia estar. Tinha saída? Não tinha. Aí o que Deus diz? Olha, não pare não na luta, continue caminhando. Diga ao povo que marche. Estão tentando parar você, continue caminhando. Estão tentando parar o seu ministério, continue caminhando, continue marchando. Não pare com a crítica, não pare com a luta. Se você tem certeza do teu chamado, se você tem certeza que foi Deus que o chamou, que o capacitou, não pare de caminhar, não pare de lutar, continue seguindo em frente. Oh, aleluia, aleluia, irmãos. Não conseguirão parar o seu ministério. Olha a vida de Neemias. Aquele homem enfrentou Tobias, enfrentou Sambalate, enfrentou uma multidão de samaritanos que tentava tirar o foco dele.
Sabe qual foi a resposta de Neemias? Capítulo de número 6 e o verso de número 3. Tobias, Sambalate, havia uma multidão orquestrada tentando distraí-lo, a fim de que a obra do templo fosse parada, a fim de que formasse e fosse feita ali uma emboscada, quem sabe até para tirar a vida. Tentaram tirar a vida do nosso presidente. Olha a inveja, o ódio, o que é capaz de produzir e de fazer no ser humano. Sabe o que fez Neemias, irmãos? Isso me inspira demais, eu dou glória a Deus. Quando eu leio esse texto, me dá uma vontade de alegrar, de continuar seguindo em frente. Olha o que esse homem vai dizer. Olha, disseram, olha, desça aí do muro, para o serviço aí, vem até aqui a nós, porque nós queremos conversar contigo. De repente era uma armadilha, era alguma coisa. Sabe o que ele diz? Olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. O que ele estava querendo dizer? Eu estou fazendo uma grande obra e por isso eu não posso parar. Eu vou continuar, porque se eu parar, a obra para. Se eu parar, a obra que Deus estava realizando na minha vida e através da minha vida para abençoar outras vidas vai parar. Então eu não vou parar, eu vou continuar tapando as brechas do muro, eu vou continuar levantando os muros da minha casa para proteger a minha família, para proteger a igreja que está aos meus cuidados. Está alguém criticando, está alguém falando mal, mas eu estou fazendo uma grande obra. Alguém pode dizer, é muito pequeno o que você está fazendo, vai fazer um saco de milho aí de pamonha, uma coisinha tão pequena, para que isso? Pare com essa bobagem, não há necessidade disso. Mas não pare. Para alguém pode ser pequeno, para alguém pode ser pequeno estar ali na portaria, na frente da igreja. De repente aquilo que você está fazendo na obra, alguém vai dizer é muito pequeno, mas você tem que dizer, eu estou fazendo uma grande obra, porque quem faz a obra de Deus não está fazendo algo pequeno. A obra de Deus é grande. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Adore a Ele por um minuto, adore, adore, aleluia. Oh, aleluia, não pare, aleluia. Não pare, irmã Doraci. Não pare, irmã Marice. Não pare, irmã da Luz, irmã Eliane, irmã Eliene, evangelista Jackson, obreiro a quem a gente tem um carinho. Não pare, igreja. Alguém vai criticar, mas vamos continuar fazendo a obra. Adear no 72 aqui se fazem amigos. Não é para fazer inimigo, não, é para amar um ao outro. Vamos parar de criticar, vamos parar de falar mal. É momento da igreja se unir. Sabe quando é que a igreja para? Quando há ciúme, quando há inveja, quando há facção, quando há emulação. Mas se você tem amor, se você ama o seu irmão, você não joga pedra, você não joga ele para lá, você está unido. Você não quer jogar pedra, você quer abraçar. A obra de Deus é muito grande, irmãos. Ninguém pode parar a obra de Deus. Aleluia, os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo nesta noite? Aleluia. Oh, grande é o Senhor Deus. Eu estou fazendo uma grande obra e por isso eu não posso parar. Aleluia. 1.3. Os seus adversários, irmãos, vão tentar fazer você parar. É a continuação do 1.2 aqui. Os adversários vão fazer de tudo para tentar parar você. O que é que fizeram com José? Perceba que José, ele só foi salvo aqui da morte porque era a mão de Deus. Mas o primeiro desejo, se você for ler toda a história, eles queriam era matar, irmãos. Aí Rubem, que era o mais velho, acho que movido de uma íntima compaixão, um momento de lucidez, então eles resolvem colocar ali uma cisterna e vender ali para os midianitas, que depois é levado ali para o Egito. Percebam que fizeram de tudo. E por quê? Por causa dos sonhos dele. Fizeram de tudo por quê? Porque ele ousou sonhar, irmãos. Eu li um livro, irmãos, que há muitos anos atrás, que alguém pode gostar ou não, eu gosto muito, gostava hoje nem tanto, mas eu gostava muito de um livro de Augusto Cury, que falava assim: não desista dos seus sonhos. Mas eu gostei muito de ler aquele livro. Naquela época eu estava vivendo um período que os meus sonhos estavam sendo frustrados.
Eu não estava acreditando nem mais no meu ministério que podia florescer. Então eu li aquele livro, e o interessante é que Augusto Cury parece ser um cristão, e tudo que ele coloca o amor de Jesus no meio, e ele, quando fala de Jesus, parece que ele fala com tanta propriedade, que os livros dele só são bons, e ele só é tão ovacionado, porque eu creio que é porque ele fala de Jesus. Se não falasse, ele não era tão reconhecido no Brasil como é hoje. Tenho certeza. Bolsonaro só é Bolsonaro. Bolsonaro só está aqui porque ele está prezando pelo bem da família. Ele levantou uma bandeira, não é o modelo ideal. Tem outros que poderiam até, mas ele teve a coragem de assumir aquela posição e trabalhar em defesa da família, em defesa de Deus, e dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca na história do Brasil um presidente foi tão achincalhado. Nunca na história do Brasil a imprensa trabalhou tanto para derrubar um presidente. Congresso, nós vemos um STF acovardado, covarde de forma sorrateira, gostando ou não. E sabe por que isso? Porque a igreja se levantou, e porque ele teve a coragem de defender a família, porque teve a coragem de falar a verdade. É perfeito? Não, tem muito defeito. Podia ter outro melhor? Podia. Mas os homens de Deus não estão querendo assumir a posição. Perceberam? Deus está procurando um homem com quem ele possa contar, irmãos. Deus está procurando uma mulher com quem ele possa contar. Uma criança, um adolescente, com quem ele pode contar. Será que Deus pode contar com você nesta noite? Será que Deus pode contar contigo nesta noite, Cristiano? Será que Deus pode contar contigo nesta noite, José Augusto? Será que Deus pode contar comigo? Deus contar com você nesta última hora, aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Estão tentando lhe parar, meu amado e querido irmão. Jogaram pedra em você, estão falando mal de você, mas eu quero lhe trazer uma boa notícia. Você não é fruto daquilo que estão falando de você. Você não é aquilo que as pessoas dizem a respeito de você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Aleluia. Foi Ele quem te escolheu. Jeremias, no capítulo de número 1, e o versículo de número 5 diz que antes que tu foste formado, eu já te conhecia, e antes que tu saíste a madre da tua mãe, eu te santifiquei como profeta. Deus lhe chamou para ser profeta nesta terra. Isso é que é Deus, isso é que é Deus, isso é que é Deus, aleluia. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A minha palavra nesta noite, irmã Eliane: não pare. Você estava pensando em desistir de algo, Deus está dizendo para você, irmã Eliane: não pare. A vida é comparado com o deserto. Se você continuar caminhando, você vai atravessar esse deserto. Essa luta que tu está passando é pequena, logo vai chegar a tua vitória. E Deus diz: se você parar, você morre. Porque no deserto, se nós parar, o sol toma de conta. Mas se você continuar caminhando, a vitória vai ser grande. Você pensou em desistir por causa de um pequeno fracasso, mas Deus diz assim: continue sonhando, continue caminhando, porque eu sou contigo, aleluia. Oh, aleluia. Não sei nem por que estou dizendo, não planejei dizer isso. Tenho certeza, porque eu orei a Deus antes de vir para cá. Aleluia. E pelas lágrimas da irmã, eu contemplo a vitória de Deus na vida dela. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. A palavra de Deus para a igreja é te dizer nesta noite: Carlos Júnior, o inimigo não vai te fazer parar. O diabo não vai fazer esta obra parar. Continue caminhando, nem que seja arrastando. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, continue sonhando, continue acreditando, a vitória vai chegar. Eu me lembro de um homem, e ele dizia no ápice dos seus discursos, e ele dizia uma frase em inglês. Martin Luther King dizia: I have dreams, I have a dreams. Eu tenho um sonho. Ele virava para a multidão e dizia: I have some dreams. Você tem um sonho, você tem um sonho. Quem tem sonho aqui nesta noite? Aleluia.
sonhe, porque tenha sonhos, irmãos, acredite, ouse sonhar, aleluia, não pare. Este mesmo homem, eu vendo a reportagem dele em um sistema de televisão, e quando falando da luta, e parece que era tão pequeno, e parece que alguém ainda não acreditava, quando se tornou maior o regime do apartheid, que ficou bastante diferenciado, quando ele começa com 15, depois 20 mil, 30 mil, 60 mil pessoas ouvindo aquele homem, às vezes sem microfone, gritando por liberdade, e ele dizia algo importante, mas bem no iniciozinho tem uma reportagem dele dizendo uma frase assim: if you can't fly, run. If you can't walk, if you can't walk, run, baby, always keep moving. Ele estava dizendo, se você, perguntando se ele estava pensando em parar, se ele estava pensando em desanimar daquela luta, porque parecia estar perdida, não aparecia, parece que ter, aparentemente, um sentido de vitória. Então é nessa oportunidade que ele diz esta frase, dizendo que ele não iria continuar, que ele iria continuar, que ele não iria parar. Então ele olha para a televisão, ali mesmo que em preto e branco, e dizendo esta frase, ele estava dizendo: se você não puder voar, caminhe. Se você não puder caminhar, ande. Se você não puder andar, arraste-se. Mas a qualquer custo, continue caminhando. Quebrar as suas pernas, você já não consegue mais caminhar. Cortaram as suas asas, você já não consegue mais voar. Mas você pode se arrastar. Se arraste na presença de Deus. Se arraste na presença do Senhor. Não pare, continue caminhando. A vitória vai chegar, aleluia. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus, aleluia, aleluia. 2.2 da nossa lição: a traição dos irmãos de José. Irmão, é mais fácil você conquistar uma cidade inteira, do que conquistar um amigo perdido. Irmãos, a dor da traição, ela é extremamente danosa. Não existe nada mais doloroso do que você ter um amigo, alguém que você confidenciou desejos, planos, e você sordidamente é traído por esta pessoa. Não sei se você já passou por isso, mas é extremamente doloroso, irmãos. É algo terrível, difícil de superar. Não é fácil. José passou por isso, dentro da própria família. Mas dentro da família, por incrível que pareça, irmãos, é dentro da família onde aparecem as maiores lutas. É dentro da família onde a psicanálise vai descobrir os maiores traumas, às vezes lá na infância. É dentro do seio familiar mesmo. Porque se fosse alguém lá fora, não vai afetar tanto. E por que isso acontece? Primeiro, porque é uma obra do diabo. Ele é contra a família, ele quer destruir a família, ele quer acabar com a família, porque a família é a célula máter da sociedade. A família corrompida, sociedade corrompida. O diabo tem liberdade, então ele vai atacar com toda a força. Por que é que tem levante dentro da família? Porque o diabo inflama. Porque tem alguém lá na sua família que tem língua, e a língua é inflamada pelo inferno. O inferno, quem é que está lá? O diabo. É o diabo atiçando o seu parente, o seu irmão. Às vezes é dentro da igreja. Alguém vai levantar uma luta, uma pedrada, e vai doer, vai sofrer. E o diabo sabe disso. Quando vem uma pedrada de fora, parece que a gente não sente tanto, já esperava. É lá de fora. Mas dentro da igreja, irmãos, aonde você espera compreensão, aonde você espera amor, aonde você espera ser abraçado, lhe jogam pedra, lhe traem traiçoeiramente, irmãos. Isso é doloroso, é difícil. E o pior é que parece que muitos de nós se comportam como o pior exército na face da terra. Porque qualquer exército do mundo, ele vai lá nas trincheiras do inimigo para quê? Para buscar um soldado ferido. Na igreja não, a gente termina de matar. Na igreja não, a gente joga fora, termina de matar. Que amor é esse? Que amor é esse? Então essa é a grande questão.
As maiores lutas acontecem no meio da igreja. E por que é que essas coisas acontecem, pastor Eurípides? Porque a convivência familiar gera isso. O seu amigo bonitinho lá, que só vê, principalmente aqueles que estão lá no mundo, só vê na balada, só no campinho de futebol, só no joguinho, vê ele de vez em quando, não vai ter atrito não, mas convive o dia inteiro. Por que que essa pandemia aí tem trazido tanto divórcio? Convivência gera atrito. Atrito gera desgaste. Quanto tem mais atrito, vai desgastando. E o diabo sabe disso. Então a convivência familiar às vezes gera esse atrito. O atrito vai gerar desgaste. O desgaste vai deformar às vezes a sua vida. E se não tiver cuidado, deforma até o caráter.